Ana Sá Lopes conversa com os candidatos ao Parlamento Europeu. A minha família é melhor que a tua. Viva! Bem-vindos ao podcast A Minha Família é Melhor que a Tua. O nosso convidado de hoje é José Gusmão, candidato em número 2 pelo Bloco de Esquerda. Eu sou Ana Sá Lopes. Quem é o José Gusmão? Nós sabemos que foi eurodeputado a partir de 2019, foi deputado na Assembleia da República e mais. Bom, eu sou formado em Economia, comecei a trabalhar na área de investigação, primeiro no ISEG, a faculdade em que me formei, depois no ISCTE, num centro de investigação associado ao ISCTE, o Dinâmia, e a partir daí tenho trabalhado em política, primeiro com o Francisco Louçã, depois mais tarde com o Miguel Portas, depois ainda com a Marisa Matias, fui deputado nacional pelo meio e depois eurodeputado. Tenho um doutoramento no congelador à espera de melhores dias, está feita a parte curricular, mas mais nada, e pronto, é isto. Ok. Tenho 47 anos. Nasceu em Lisboa? Sim. Fui militante do PCP até, penso que por volta dos 26 anos. Entrou para a UEC, para aquela... A JCP, desculpa o seu tempo. Já era JCP. Desculpe. E por acaso, curiosamente, eu entrei primeiro para o PCP, só mais tarde para a JCP. É interessante, é estranho. E sou coautor, nos últimos anos não particularmente ativo, do blog Ladrões de Bicicletas, que criei com alguma malta do tempo da e faculdade. É um grande amigo de Pedro Nuno Santos, como toda a gente sabe. Exatamente. Pelo menos quem lê os perfis de Pedro Nuno. José Gusmão, o que é que, sobre a situação atual na Ucrânia, estamos a caminho de uma terceira guerra mundial? Zelensky diz que a terceira guerra mundial já começou. Bom, penso que essa descrição ainda não é muito... muito rigorosa, apesar de tudo, e além do mais, para além da questão de saber se é uma guerra mundial, é certamente uma guerra que está a provocar um conjunto de alinhamentos estratégicos, digamos assim, mas a grande questão é saber se torna uma guerra nuclear. E é de saber também qual é que é o cenário de saída. Mesmo as guerras mais terríveis um dia acabam e importa saber como é que irá acabar esta guerra, como é que a Ucrânia vai sair desta guerra, e eu penso que aí a União Europeia tem responsabilidades a vários níveis. Nós temos falado sobre a questão da reconstrução, porque mesmo com a guerra a decorrer ainda estava em vigor um programa de reformas do FMI na Ucrânia, que era condição para o financiamento que era feito através de empréstimos. Entretanto, esse programa foi suspenso, e bem, do meu ponto de vista, e o financiamento tem sido feito a fundo perdido, mas existe uma questão que é muito importante, que é de saber se o apoio à reconstrução da Ucrânia será feito, como penso que deve ser, a fundo perdido, ou será feito através de dívida, o que significaria que a Ucrânia sairia deste conflito, sairia desta invasão da Ucrânia destruída debaixo de uma montanha de escombros, mas também debaixo de uma montanha de dívida, e eu acho que esse é um aspecto que é preciso, um risco que é preciso impedir. Depois existe a questão de saber se a Ucrânia sairá com o seu território, com a integridade do seu território, que tem sido a grande exigência, a grande preocupação do Zelensky, mesmo em momentos em que houve a possibilidade de negociações de paz. Esse sempre foi o ponto em que Zelensky não admitiu, e do meu ponto de vista bem, quer dizer, não me cabe a mim aprovar as reivindicações dele, mas eu diria que essa é a grande linha vermelha do Zelensky, é manter o território da Ucrânia intacto. Acha que a União Europeia podia ter feito mais pela tentativa de chegar a uma paz na Ucrânia? Bom, eu acho que a União Europeia nunca teve propriamente uma atuação unificada do ponto de vista de procurar soluções de paz. A União Europeia esteve unida e esteve unificada no apoio à Ucrânia, apoio financeiro, apoio militar, na condenação da Rússia, incluindo na questão das sanções,
gostaria de ter visto sanções um bocadinho mais eficazes no que diz respeito à oligarquia russa. Os resultados aí foram muito fracos, e a razão pela qual foram fracos foi porque os instrumentos legais que tinham que ser mobilizados para apanhar os oligarcas russos acabariam por apanhar outros na rede, digamos assim, e portanto eu acho que as coisas emperraram um bocadinho nesse domínio, mas a União Europeia atuou de forma bastante coesa no apoio à Ucrânia e na condenação da invasão russa. Onde eu acho que as coisas funcionaram de forma mais desarticulada foi na busca de soluções de paz. E aí houve iniciativas, mas elas foram normalmente iniciativas de países isolados, nomeadamente da França e da Alemanha, que procuraram perceber qual é que era a viabilidade de uma solução de paz. O próprio Zelensky, a determinada altura, colocou a questão da neutralidade da Ucrânia e o seu estatuto não nuclear como coisas que a Ucrânia punha em cima de uma mesa de negociações para um eventual acordo de paz. Isto ocorreu logo no princípio do conflito, se não estou em erro, em março de 2022. E chegou a haver conversações de paz que falharam porque a Rússia não abdicava de uma parte do território da Ucrânia, que a Ucrânia imediatamente rejeitou, e que era basicamente um plano de partição da Ucrânia que sempre foi inaceitável para os ucranianos. Estamos a assistir a um escalar da guerra, com Putin a ameaçar todos os dias usar armamento nuclear. Sabemos que já o fez antes, mas como é que não há alguém que sente aquela gente a uma mesa? Se eles não pensam, que se eles quiserem sentar, é evidente. Bom, eu penso que há um problema de base, que é o de que há diferentes perspectivas sobre o que é que um cenário de paz devia ser. Eu penso que a União Europeia a esse nível tem dito basicamente o que os ucranianos aceitarem, nós aceitamos, e essa parece uma posição mais sensata. Os termos de uma paz têm que ser definidos pelos ucranianos e por mais ninguém. Mas nós tivemos, por exemplo, declarações do chefe de gabinete do secretário-geral da NATO, avançando com a sua Stian Jensen, avançando com a possibilidade de a Ucrânia ceder uma parte do seu território à Rússia em troca da adesão da Ucrânia à NATO. O que, de alguma forma, revela a agenda da NATO em relação a este conflito. Ou seja, a NATO não tem nenhum problema em entregar uma parte da Ucrânia a Putin, desde que possa ter a Ucrânia dentro da NATO e possa ter bases militares dentro da Ucrânia. E o problema é que esta solução é inaceitável para a Ucrânia. O Zelensky já o deixou claro inúmeras vezes e não me parece que vá mudar de opinião sobre essa matéria. E, portanto, penso que a chave para um cenário de paz é aquela que o Zelensky colocou logo no início do conflito, que é a possibilidade de uma Ucrânia neutral, com a integridade do seu território, o que implica a retirada das tropas russas do território ucraniano. E a não adesão à NATO, naturalmente. Pois, a neutralidade é isso. A questão, eu acho que o primeiro passo para isto seria a retirada das tropas russas. Porque qualquer outro cenário é colocar a Ucrânia a negociar com uma arma apontada à cabeça. E isto exigia um mediador que fosse reconhecido como sendo pelo menos independente em relação aos Estados Unidos. Nós temos defendido que esse mediador são as Nações Unidas. Isso seria, aliás, a vantagem adicional de recolocar as Nações Unidas como um ator central na resolução de conflitos à escala global, o que nos parece indispensável. Deixou de ser. Deixou de ser, aliás, nós temos Israel e a Palestina. A forma como Israel tem atacado até fisicamente as Nações Unidas no quadro da operação de genocídio em Gaza revela um nível de desrespeito pelas Nações Unidas que é muito assustador. Ou seja, estamos a falar de governantes a chamarem apoiando terroristas a António Guterres.
Ou seja, é muito grave. Consegue dizer essa frase, genocídio em Gaza, é que nem toda a gente consegue. Sim, sai-me até com bastante naturalidade, porque vejo a televisão. Israel passou a primeira parte desta guerra a dizer aos palestinianos para irem para o sul de Gaza para poderem estar em segurança. Eles foram para o sul de Gaza e agora Israel está a destruir o sul de Gaza. Não há grande alternativa a este tipo de descrição. Enfim, se na primeira fase do conflito poderíamos discutir se isto era genocídio ou limpeza étnica, agora não me parece que haja outro conceito que seja adequado. Quanto mais não seja, porque vários membros do governo israelita e o próprio Netanyahu já utilizaram expressões que manifestam claramente uma intenção genocida. Vimos o Netanyahu a citar escrituras sagradas e a comparar com episódios que basicamente o que retratavam eram pelo menos intenções genocidas, e as ações de Israel confirmam isso. Aliás, se nós víssemos qualquer outro líder mundial a ter o tipo de declarações que tem tido o primeiro-ministro israelita e vários membros do seu governo, seriam imediatamente e universalmente denunciados como fanáticos religiosos que era preciso travar a qualquer custo. Mas a União Europeia, de certa forma, protege Israel. Ou seja, há dois pesos e duas medidas em relação a Putin e em relação a Benjamin Netanyahu. Aliás, a enorme duplicidade de todas as instituições europeias, mas particularmente da Presidente da Comissão Europeia. Eu aqui quero distinguir dentro da Comissão Europeia o que tem sido o papel de Ursula von der Leyen e o que tem sido o papel de Josep Borrell, que tem tido intervenções num registro muito diferente em relação ao conflito na Palestina. Essa duplicidade todo o mundo está a ver, e ela afeta gravemente a credibilidade da União Europeia para ser um mediador deste e de outros conflitos. Porque a partir do momento em que a União Europeia se coloca do lado da Ucrânia, do lado do país ocupado, acolhe os refugiados dessa guerra, penaliza a potência ocupante, neste caso a Rússia, e depois tem um papel diametralmente oposto no genocídio em Gaza, todo o mundo está a ver. Todo o mundo está a ver, e o que está a ver é uma União Europeia que não tem uma posição consistente no respeito pelo direito internacional, no respeito pelos direitos humanos, que agora faz algumas declarações piedosas sobre o que se está a passar em Rafah, que chegam todas muito tarde e têm todas muito poucas consequências. O grupo da esquerda e uma parte do grupo dos verdes têm falado praticamente sozinhos sobre a necessidade de impor sanções a Israel. Parece que agora no Conselho Europeu isso está finalmente a discutir, mas é tudo muito lamentável e tudo muito tarde. José Guzmão, queria falar sobre as novas regras da governação económica da União Europeia. São mesmo piores do que as antigas? Bom, uma coisa que eu acho que é importante esclarecer, porque nos debates parecia pouco clara: as velhas regras continuam em vigor. Ou seja, nós continuamos, o Pacto de Estabilidade e Crescimento não foi revogado. E, portanto, o que nós temos agora é um novo quadro de aplicação das mesmas regras, que é simultaneamente mais restritivo, e não menos, e mais impositivo. E passarei a explicar as duas coisas. É mais restritivo porque o valor de referência para o déficit, neste caso para o déficit estrutural, passa a ser de 1,5% e não os 3% que constam do Pacto de Estabilidade e Crescimento. O déficit estrutural não é a mesma coisa que déficit. Aliás, era um dos compromissos da Comissão era abandonar a utilização destas variáveis estruturais, porque elas não são variáveis não observáveis, que o Conselho Orçamental Europeu dizia que não deviam ser utilizadas, e não deviam, porque a determinação do saldo estrutural é uma ciência mais ou menos oculta que devia estar fora das regras de governação económica. Mas é sobretudo um quadro mais restritivo, porque determina não apenas os ritmos de ajustamento dos países,
mas a forma desse ajustamento. Ou seja, estas novas regras dizem que o ajustamento vai-se fazer pela despesa e pelo investimento, porque é essa a variável central do acompanhamento da Comissão Europeia às trajetórias orçamentais. Ou seja, a Comissão Europeia vai definir quanto é que um país vai gastar em cada ano, para um conjunto de 4 anos que pode ser alargado para 7, vai gastar X em 2025, X em 2026, X em 2027, X em 2028. E qualquer desvio, mesmo que mínimos, ou seja, qualquer desvio de 0,3 em relação a esta trajetória, abre um procedimento de sanções. E, portanto, é totalmente falsa a ideia de que estas regras são mais flexíveis. Elas são menos flexíveis, quer do ponto de vista dos desvios em relação à trajetória, quer do ponto de vista das estratégias que os governos podem adotar. Eu dou um exemplo relativo à nossa economia. Nós tivemos um programa de ajustamento pela despesa, que foi o programa da Troika, cuja lógica é: vamos cortar salários, vamos cortar pensões, vamos cortar nos serviços públicos para pôr as contas na ordem. O que tivemos foi uma enorme recessão económica, o desemprego e a pobreza dispararam e a dívida pública aumentou. Portanto, foi um programa que falhou em todos os indicadores, incluindo aqueles que eram o propósito do programa, que era pôr a dívida portuguesa numa trajetória descendente. Mas a União Europeia, desculpa, a União Europeia correu bem na operação Covid, embora... Fazendo o contrário. Nós sabemos que o Donald Trump ainda gastou mais dinheiro. A União Europeia respondeu bem na crise pandémica, de forma insuficiente do meu ponto de vista, mas com a lógica correta, que foi suspender as regras orçamentais para que os Estados gastassem mais e aprovando um fundo de recuperação e resiliência, que é endividamento da União Europeia para os Estados investirem. Ou seja, uma lógica oposta à lógica dos memorandos da Troika. E em Portugal tivemos a mesma coisa com a Geringonça. A Geringonça devolveu salários e pensões, repôs alguns dos cortes que tinham sido feitos nos serviços públicos e conseguiu não apenas o maior crescimento económico que tivemos, o maior quadriênio de crescimento económico que tivemos desde que estamos no euro, como conseguiu também, nesse processo, diminuir o rácio da dívida pública em Portugal. Ora, destas duas formas de lidar com os problemas de contas públicas, cortar na despesa ou apostar no crescimento da economia, só a segunda funcionou. Mas só a primeira é que é permitida por estas novas regras orçamentais. E depois existe um problema uma das coisas que foi anunciada em relação às novas regras é que ia haver mais, o palavrão do jargão europeu é ownership. E o que isto quer dizer é que vai haver mais respeito pelas estratégias específicas de cada governo, democraticamente eleito, e pelos seus programas, que vai poder definir de que forma é que vai abordar estes problemas e qual será a sua estratégia orçamental, os seus investimentos prioritários e por aí fora. Ora, o que estas regras definem é rigorosamente o contrário. A União Europeia decide quanto é que o Estado vai gastar, propõe essa trajetória, e se o Estado-membro não estiver de acordo, não interessa. O que vai ao Conselho Europeu é a proposta da Comissão e o regulamento é claríssimo sobre isso. E isto é um nível de poder discricionário que não tem precedentes dentro da União Europeia. Até porque a Comissão Europeia vai fazer planos específicos para cada país, para os quais pode utilizar parâmetros diferentes, o que significa que a Comissão Europeia pode dar mais margem à França e menos margem a Portugal. E é exatamente isso que vai acontecer. Toda a gente que perceba as relações de poder dentro das instituições europeias percebe que é isso que vai acontecer e percebe também, por exemplo, que uma parte das negociações entre Ursula von der Leyen e a extrema-direita italiana vai envolver isso. Meloni vai trocar o seu apoio a Ursula von der Leyen por mais folga
na trajetória orçamental que vai ser, na trajetória da despesa que vai ser permitida à Itália. E depois vai haver países que vão ser os parentes pobres desta discricionariedade da Comissão Europeia. Diga uma coisa, qual é a relação... E nós somos um deles já agora. Acha que somos nós? Caso haja dúvidas. Por sermos muito pequeninos? Porque temos menos músculo político junto às instituições europeias. A relação do Bloco com o euro neste momento, como é que está? É complicada? Continua a ser complicada? Querem um referendo? Admitem um referendo? Admitem sair do euro? Já não admitem sair do euro? Eu sei que ao longo, nomeadamente na crise financeira, houve várias posições complicadas. Aliás, se não me engano, corrija-me, que eu andei à procura e não encontrei, mas eu recordo-me de Catarina Martins num congresso, numa convenção, aliás, do Bloco, ter falado eventualmente num referendo à permanência no euro, que é uma coisa que também foi já defendida, mas depois já foi defendida pelo PCP também, entretanto. Como é que o Bloco é contra o euro? Pronto, sabemos. Agora, como é que sai de lá? Não, o Bloco não é contra o euro. Nós colocámos... Não é contra o euro? Nós temos uma posição muito crítica sobre o desenho da União Económica e Monetária. Ou seja, a União Monetária Europeia, o euro, não tem mecanismos que permitam lidar com os desequilíbrios que a União Monetária cria. Por exemplo, Portugal tinha uma balança comercial, ou seja, as nossas relações comerciais com o exterior estavam equilibradas quando entramos para o euro, quando aderimos ao euro. Desequilibraram-se brutalmente a seguir. E, aliás, nós fomos, por causa disso, acumulando uma dívida externa muito considerável, uma dívida externa líquida, que acumulámos a partir da União Económica e Monetária. Nós e outros países da periferia económica europeia. E houve um contraponto para isto, que foram os excedentes que economias do centro da Europa, como a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, foram acumulando neste mesmo período. E, portanto, a União Monetária gerou enormes divergências dentro da União Europeia que a União Europeia não tem instrumentos para compensar. Ou seja, o instrumento privilegiado seria o orçamento comunitário, só que o orçamento comunitário que nós temos é irrisório. Nós temos um orçamento que corresponde a 1% do PIB europeu e isto não tem paralelo em nenhum tipo de união monetária por esse mundo afora, que tem obviamente orçamentos que permitem ir corrigindo essas assimetrias e fazendo distribuição dentro das suas regiões. E uma União Europeia que possa funcionar é uma União Europeia que terá de fazer isso. Terá que ser uma união de transferências. Houve um período em que o Bloco e o nosso país era colocado perante cenários de ter que fazer sucessivos memorandos da Troika e ter que assistir a sucessivos processos de destruição da sua economia e da sua sociedade para continuar no euro, e era nesse quadro que nós colocámos esse tipo de questões. O quadro que nós vivemos atualmente é muito diferente. Eu lembro que nessa altura o Bloco defendia praticamente sozinho a ideia da emissão de dívida pública europeia. De repente é um consenso absoluto. É incrível isso. O Sebastião Bugalho já tem a sua própria proposta de Eurobonds. Pronto, é para comprar armas, as coisas não mudaram assim tanto, mas de repente uma coisa que era impossível, irresponsável, ilegal, é a política da União Europeia, e já não estamos só a discutir o Fundo de Recuperação e Resiliência, estamos a discutir a possibilidade desse tipo de instrumento se tornar um instrumento permanente da União Europeia. Esse vai ser um dos grandes debates do próximo mandato. E, portanto, o Bloco não passou a achar que a União Monetária está muitíssimo bem construída e que funciona lindamente. Não pensamos isso. Mas deixou a premência de uma saída do euro, disso ser questionado. Eu lembro-me da Catarina Martins ter dito isso numa convenção. Bem, as vossas convenções são sempre no mesmo sítio. Portanto, ali perto de Alvalade, perto de Casal Vestoso. Obrigada, Ruben. Casal Vestoso. Eu acho que houve muita coisa que mudou, mas a principal é a seguinte:
todas as limitações que nós identificámos, por exemplo, aos governos de PS nos últimos anos, desde a política do trabalho até ao Estado do Serviço Nacional de Saúde, podiam ter sido evitadas, ou seja, nós podíamos ter tido uma boa política para o Serviço Nacional de Saúde, para o investimento público e por aí afora, sem entrar em nenhum tipo de conflito com as instituições europeias. Ou seja, tudo o que nós criticámos durante estes 8 anos de governação do Partido Socialista não podia ter sido resolvido no respeito das regras de governação económica que existiam à data. Ou seja, foi o governo do Partido Socialista, foi uma escolha nacional que levou a que tivéssemos o nível de investimento público mais baixo da Europa, que tivéssemos os problemas que temos no Serviço Nacional de Saúde ou na escola pública e por aí afora. E, portanto, quando assim é, nós preferimos concentrar-nos sobre aquilo que pode melhorar na política nacional, bem como sobre aquilo que está efetivamente em disputa ao nível das instituições europeias. Por exemplo, nós somos muito críticos das limitações do pilar dos direitos sociais, que foi uma das grandes bandeiras da Ursula von der Leyen. Mas, apesar de tudo, conseguiu-se alguma coisa e alguns precedentes interessantes na definição de direitos de trabalho à escala da União Europeia, como é o caso da diretiva do trabalho de plataformas. É um precedente muito importante, é a União Europeia ser uma fonte de direito laboral em vez de ser uma fonte de destruição de direito laboral. E nós achamos que, havendo obviamente muitas tendências preocupantes nas políticas europeias, e as regras de governação económica serão uma das mais importantes, há demasiada coisa em disputa na política europeia atualmente para que nós nos metamos a discutir um assunto que é de alguma forma uma desistência da transformação da Europa. Diga-me uma coisa, nós todos tememos, muitos cidadãos, que a extrema-direita cresça muito nestas eleições europeias. Está o Pacto das Migrações aí, provavelmente aprovado um bocadinho à pressa para tentar travar o crescimento da extrema-direita ou da direita populista radical, dos dois. Como pode a Europa convencer os seus cidadãos de que os imigrantes fazem falta e não os deve tratar mal? É que isto é o grande desafio, no fundo é o grande desafio para a esquerda, porque a extrema-direita está-se a agarrar a uma xenofobia inqualificável, mas não basta dizer que eles são xenófobos 50 mil vezes. Eu acho que a grande mudança na política europeia é que o discurso da extrema-direita se tornou o discurso do centro. E eu acho que, mesmo em relação ao próximo mandato, o que é mais preocupante não é a dimensão que vai ter a bancada da extrema-direita ou as bancadas da extrema-direita, é a normalização que já está a acontecer de, pelo menos, uma parte da extrema-direita. Que acontece com Ursula von der Leyen a reunir com Giorgia Meloni, da extrema-direita italiana, mas acontece até com uma ministra do governo de Pedro Sánchez a dizer que admite acordos com o grupo a que pertence Giorgia Meloni. Ou seja, há uma clara tendência para começar a acolher uma parte das forças políticas da extrema-direita no consenso central das instituições europeias. E, portanto, aquela barreira higiênica que durante algum tempo existiu em relação à extrema-direita na Europa está a ser levantada, e isso sim é o mais grave. O Pacto das Migrações é um outro problema, que é basicamente o centro político a tomar como suas as políticas da extrema-direita, ao ponto de permitir que uma parte da extrema-direita fique fora desse consenso e continua a dizer isto não é suficiente, isto não chega, e assumindo, socialistas, liberais e direita, a paternidade de um acordo que é uma vitória política em toda a linha da extrema-direita. E o que nós sabemos é que tomar o discurso e as políticas da extrema-direita não fez absolutamente nada para travar a extrema-direita, pelo contrário, só torna aquele discurso mais aceitável, só torna aquele discurso
mais mainstream, digamos assim, legitima aquelas forças políticas, o que lhes dá mais espaço para crescer. Se estamos a falar do próximo mandato, preocupa mais qual é que vai ser a postura de socialistas, liberais e direita em relação às bancadas da extrema-direita no próximo mandato, do que propriamente a dimensão dessas bancadas. Porque enquanto elas existiam, mas estavam mais ou menos metidas a um canto no Parlamento Europeu, era uma coisa. Mas agora essas bancadas estão a fazer alianças cada vez mais alargadas com os grupos do centro, e não apenas na questão das migrações. Nós tivemos, por exemplo, várias votações sobre clima, em que a direita e às vezes os liberais votaram com a extrema-direita negacionista das alterações climáticas. Portanto, o leque de questões em que a extrema-direita começa a marcar uma parte do discurso e das políticas da União Europeia não se limita, não se restringe às migrações, e este é o facto que tem que nos preocupar. Aliás, o facto de Ursula von der Leyen vir a Portugal e não haver qualquer tipo de demarcação de Sebastião Bugalho em relação ao que ele próprio diz serem as linhas vermelhas de Ursula von der Leyen, e que não incluem coisas como o reconhecimento e o combate à emergência climática, os direitos das mulheres, o racismo, e nada disso está nas linhas vermelhas anunciadas por Ursula von der Leyen, que seriam coisas bastante relevantes quando se está a falar de diálogos com a extrema-direita, e Sebastião Bugalho não tem nenhuma linha vermelha que queira acrescentar às que foram anunciadas por von der Leyen, incluindo estas. E eu acho que isto é que é o problema. O problema é que a extrema-direita de antes não tinha interlocutores no resto do Parlamento Europeu e agora tem. E essa transformação nós assistimos a ela ao longo deste mandato. Quando eu cheguei ao Parlamento Europeu, este foi o meu primeiro mandato, a extrema-direita já tinha bancadas consideráveis, mas eram párias no Parlamento Europeu. E agora são determinantes em muitas negociações, 2019, porque, sobretudo, a direita e os liberais começaram a fazer alianças cada vez mais frequentes com os grupos da extrema-direita. Muito obrigada, José Guzmão. Até uma próxima. E a minha família é melhor que a tua voltará amanhã. Obrigada. O público fica no ouvido.